Oi, pessoal. Hoje eu vou falar da escola sem sentido ou escola sem partido, que é como algumas pessoas têm proposto a maneira da gente educar as crianças nas escolas brasileiras. Eu poderia falar uma infinidade de coisas sobre escola sem partido, desde o pensamento crítico até o desrespeito ao magistério, que é as pessoas acreditarem que os professores não têm seriedade com seus alunos e que podem oferecer coisas, aberrações para os alunos em sala de aula, como uma madeira com órgãos genitais, né? Então, assim, é muito sintomática a reação das pessoas à escola sem partido, o apoio das pessoas à escola sem partido, porque esse apoio ele é fomentado por um total desconhecimento da sala de aula e um total desconhecimento de como é ensinar crianças e adolescentes, sabe? Existem pessoas sérias dentro das escolas que vêm tentando educar crianças sem estrutura, sem condições mínimas de trabalho. E também digo, se os professores estão sem condições mínimas de trabalho, insalubres, as crianças também estão em condições insalubres e sem condições nenhuma. Então, ou seja, escola sem água, escola sem papel higiênico, escola suja, falta de materiais para folha de sulfite, aparelho de audiovisual faltam nas escolas. Então, o interessante e o mais triste da reação das pessoas à escola sem partido, porque quem propõe escola sem partido a gente já sabe quem é e sabe qual que é o projeto de educação que essas pessoas querem. O que assusta é as pessoas apoiarem um projeto que isso apenas diz de doutrinação em sala de aula, mas não diz as condições objetivas que os professores ensinam. Então, eu nunca tive condições de falar de Marx nas minhas aulas de sociologia, não por achar que não deveria falar, porque é uma maneira de estudar a sociedade, assim como Adam Smith também poderia ser falado na área de economia, assim como Rousseau, Hobbes, todos eles podem ser falados em sala de aula, mas a gente não tem condições de falar deles em sala de aula, porque às vezes eu tive que alfabetizar alunos aos 16 anos. Eu tive que ensinar alunos aos 18 anos a diferença de década e de século, né? Então, enfim, isso é um desabafo. Mas hoje eu escolhi um tema que eu acho que é o mais grave dessa escola sem sentido, que é a questão da ideologia de gênero. Ah, muito bem, Simone. As pessoas atacam a ideologia de gênero como uma maneira de desvirtuar o sexo das crianças e a sexualidade das crianças e de adiantar a sexualidade das crianças ainda quando não é necessário. Então, em primeiro lugar, eu queria falar assim que corpo, ele é a minha camiseta, gente, foi a Erika que fez, linda, né? Quem gostar da Marielle, que virou semente. Tá ao contrário porque tá no celular, enfim. Mas é linda, linda, adorei. Que é um espelho, né? Eu fico me vendo e. Olha. Vamos voltar. Então, a, tem uma falácia de que não se ensina sexualidade na escola, porque é errado. Gente, sexualidade ser errado é um tabu cristão, tá bom? Que as pessoas desconhecem o próprio corpo e ainda, né? O corpo ele foi amaldiçoado no momento que Adão e Eva pecaram. Só que a gente tá numa escola laica. E a escola laica diz o quê? Né, o ensino diz o quê? Que quando a gente ensina corpo, sexualidade, doenças venéreas, como não engravidar na adolescência para as crianças, a gente tem adultos mais saudáveis e uma população mais saudável, tá bom? Só que nesse lance de ideologia de gênero, porque dentro do espectro da educação sexual está os corpos e as diferenças entre os corpos. E na sociedade onde nós vivemos, tem corpos que não são cisgênero. O que são corpos cisgênero? Pessoas que não se identificam, né, com o sexo biológico que nasceram, pessoas que se identificam com o sexo biológico que nasceram, mas gostam de pessoas do mesmo sexo. Então isso está dentro do espectro da sexualidade humana. Isso deve ser falado em sala de aula para preparar as nossas crianças para a sociedade em que nós vamos viver. O que a escola sem sentido quer é que as pessoas não estejam preparadas para viver numa sociedade que existam diferenças. Quando a gente não trabalha esses temas na escola, o que acontece? A gente tem uma sociedade mais violenta para essas populações, porque a criança sai da escola achando que só existem duas possibilidades de amor
e de pessoas e uma possibilidade de amor e uma possibilidade de se relacionar, e quando ela vai para o mundo, ela não quer conviver com outras possibilidades. Então, isso é essa fatiazinha da educação sexual na escola, porque é uma fatiazinha, né? Porque existem outras partes. Ela diz respeito mais a respeitar o diferente do que tornar as crianças diferentes. Porque assim, gente, desde que o mundo é mundo, o espectro da sexualidade humana, ele é amplo, né? Podem ter religiões que não concordam? Podem ter religiões que não concordam. Podem ter pessoas que não são, existem, e é a maioria da população brasileira, de fato, de números que a gente fala, é um número menor as pessoas que estão no espectro da sexualidade humana que fogem do que a gente acha masculino e feminino. Mas há esse número, e a gente precisa respeitar, tá bom? Mas o que eu realmente queria fazer, e já foram 5 minutos de vídeo, então esse vídeo vai ficar enorme, é sobre a educação sexual no que diz respeito a usar camisinha, doenças venéreas, sexualidade, gravidez na adolescência, tudo. Então eu vou começar contando um pouco da minha história, gente. Meus pais, eles são muito jovens, assim, pra faixa etária de idade que eu tenho. Mas eu li, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, esse livro aqui, que é Convivendo com Seu Sexo. Ele é infantil, tá escrito aqui infantil. Ele é, pasmem, da Edições Paulinas, que é uma editora católica, a Igreja Católica produzindo kit gay, gente. Isso aqui não é kit gay, tá? E faixa etária de 3 a 7 anos. E Pedro e Anitta são irmãos e eles têm 6 anos. Ele tem 6 anos e olhos muito azuis e ela tem 3 anos e é muito sapeca. A gente vê que questão de raça não tá contemplada nesse livro, mas ele é de 89, né? Então era uma discussão ainda que não tinha ganhado amplos espaços na educação. Tudo bem, gente. O que eu quero mostrar? Tem um menino pelado aqui, tá? Tem um menino pelado aqui. O que mais que tem? Tem uma menina pelada aqui, tá? Ó. O que eu quero mostrar com isso, gente? Esse livro, ele é de 89. Sabe o que ele fala sobre a diferença dos corpos? Ó, o menino fazendo xixi, tá? Diferenças anatômicas entre os corpos, né? E aí, depois, normalmente as famílias são como a de Pedro e Anitta. Normalmente, olha só, eles abrem a possibilidade, existem outras maneiras de famílias. Há um pai, há uma mãe e os filhos. Podemos conhecer amiguinhos que só moram com o pai ou só com a mãe. Olha só, já é uma coisa mais avançada. Ó, aí fala de geracional. Olha que bacana, gente. Tem um vovô e tem uma vovó aqui. Já teve os pais, enfim, tem a questão geracional. E deixa eu ver, é isso. O que tem de importante aqui no livro que a Simone leu. Eu acho que as minhas irmãs leram também. Esse livro, ele ficava aí pelas estantes, né? Então, graças a Deus, os meus pais, por serem, acho que mais jovens também, eles não nos vetaram esse conhecimento da diferença dos corpos, né, gente? Porque, vamos combinar, em 1930, em 1900, as pessoas se casavam, nunca tinham visto, mas não conheciam o corpo do outro, sabe? Então, é necessário a gente conhecer o corpo. É um conhecimento científico e biológico, né? A gente estuda anatomia. Eu lembro que eu fiz dissecação de peixe e de sapo na escola. A gente faz essas coisas na escola. Por que o corpo humano, ele é tão cheio de redomas, né? Isso faz parte da educação, tá, gente? Mas, pra terminar esse vídeo, que já tá enorme, vocês vão ter que assistir o vídeo enorme, gente, porque tá muito legal o vídeo. Eu vou falar quando eu for descrever que o vídeo tá legal. Enfim. É a dissertação. Eu queria dizer algumas coisas sobre a falta de educação sexual, porque é assim que acontece. As escolas não estão tendo apoio para fazer educação sexual nas escolas. Então, eu quero falar um número. Em 2005, eram 16,2 jovens a cada 100 mil na faixa etária de 20 a 24 anos que adquiriam AIDS. Em 2015, para cada 100 mil jovens de 20 a 24 anos, 33 têm AIDS. Então, ou seja, a gente teve um retrocesso no combate às doenças venéreas por causa
dessa dificuldade de conscientizar a população. Claro que tem outros aspectos, e um desses aspectos é o medo que passou da doença, claro, eu não quero desconsiderar isso, mas o que eu quero falar é que a escola não está fazendo um papel de combate, porque geralmente quando a gente fala de AIDS, a gente fala de sexo e a gente fala também de possibilidades de se relacionar, então são coisas que estão vinculadas. Não tem como desvincular. Por quê? Eu vou falar para meninos que a AIDS só passa numa relação heterossexual, sendo que a AIDS também passa em relações homossexuais, inclusive entre meninas. Então, não tem como a escola falar de como evitar a AIDS se ela não falar das possibilidades de sexo. De relação sexual mesmo, tá vinculado. Então, a partir do momento que eu veto falar de homossexualidade, eu veto falar de combate a doenças. Por exemplo, gonorreia, cancro mole, sífilis, que são doenças que passam por via de contato. Herpes genital, por exemplo, não precisa ter penetração para pegar herpes genital. Então, como que eu falo disso se eu não falo de que meninas que fazem sexo, meninas duas que fazem sexo, também podem passar doença sexual uma para as outras? Porque a doença sexual está vinculada com a penetração e nem sempre é. Então, a sífilis tem aumentado, o número de bebês com sífilis congênita tem aumentado porque as mulheres não estão fazendo o pré-natal e estão identificando essa sífilis também por... A gravidez na adolescência tem aumentado. O que mais que eu tenho aqui? Né? Então, a educação sexual, ela traz o quê? Conhecer o próprio corpo, respeitar o outro, sexo seguro, papéis de gênero igualitários, tá bom? Então, ou seja, é um combate ao machismo e à misoginia e também à homofobia, que é a gente reconhecer os direitos de todos viverem, que é uma condição do Estado defender a vida de qualquer pessoa. E a gente precisa falar isso para as crianças e para os adolescentes. Claro, e aqui eu faço uma observação. Cada faixa etária com o que é possível. Então, eu ensino diferença anatômica entre os corpos para crianças de 7 anos. E eu ensino como evitar doenças venéreas para crianças de 12. São faixas etárias distintas com assuntos distintos, mas que só é possível falar de doenças venéreas na adolescência se eu começar, quando são pequenos, de maneira adequada, ensinar a anatomia dos corpos. Uma outra coisa que eu queria fazer para encerrar o vídeo, que já tá bem grande, e eu queria que as pessoas assistissem, mas enfim, é que a polêmica da vacina de HPV. Vocês lembram que houve uma polêmica da vacina de HPV dizendo que vacinar as meninas contra HPV ia incentivá-las a fazerem sexo, e que essa vacina era para meninas de 9 a 11 anos, e isso era um incentivo a fazer sexo. Gente, esse é o problema da escola sem sentido. Não existe incentivo algum em vacinar essas meninas de 9 a 11 anos. Por que elas são vacinadas de 9 a 11 anos? E agora os meninos também são vacinados de 9 a 11 anos. Porque eles ainda não têm vida sexual ativa. Essa vacina não funciona plenamente para quem já tem vida sexual ativa. Então, o governo identificou uma faixa etária, tem pesquisa, até existem cientistas que estudam isso, mas a política pública, né, saúde pública e a medicina e a infectologia que desenvolveu aí essa vacina, que essa faixa etária era a faixa mais adequada para que a vacina tivesse efeito. E que o que a gente evita com a vacina de HPV? Basicamente, o câncer de colo de útero. E aí, o que acontece? É uma política pública que visa defender mulheres do câncer. E aí, a gente já tem um ataque direto. Será que essa vacina fosse defender homens, mais propriamente dito, porque os homens não são acometidos como as mulheres são acometidas, nas porcentagens, né, de câncer por HPV? Teria esse ataque, né? Então, gente, isso aqui é só pra gente pensar um pouco sobre a escola sem sentido. É um ataque à educação totalmente. Beijo e vamos conversar com os professores, conversar com os alunos. Famílias, entendam que a escola tem que ensinar isso para os seus filhos. Ciclo menstrual, gente, tabelinha, é coisa que a escola ensina. E não ensina para as crianças transarem, não. Ensina para as crianças, quando elas forem transar, essa é a questão. Quando elas forem transar, elas estarem preparadas para isso. Porque o que a gente tem é um exército de pessoas que não estão preparadas para uma vida sexual saudável. E esse é papel da escola, tá bom? Essa escola sem sentido, com um monte de mentira, de coisas que não acontecem na escola, vem atacar o direito das crianças de
aprenderem mais sobre seus corpos e a se protegerem de doenças venéreas e a se protegerem da gravidez indesejada na adolescência. É isso. Espero ter contribuído. Até mais. Beijo.